Olá, pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre História, capítulo 6, página 16. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a produção do açúcar e o início da vida no espaço rural. Tá? Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre o pau-brasil, como que os portugueses chegaram aqui no nosso país, como que foi, o que eles exploraram, o que eles faziam. Então, agora nós vamos dar continuidade à aula passada, tá? Por volta dos anos de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar o território brasileiro para evitar que outros povos o invadissem. Foi assim que muitos deles deixaram Portugal e vieram morar no Brasil. Passaram a explorar o território por meio de atividades que gerassem mais lucros. Cada vez mais os portugueses queriam mais dinheiro. Entre as atividades realizadas com a vinda dos portugueses estava o cultivo de plantações, como a cana-de-açúcar, que teve muito destaque. Para que esse cultivo fosse possível, foram construídas propriedades rurais, como engenhos. Assim, teve início a vida no espaço rural brasileiro. Os engenhos, em geral, eram espaços que compreendiam as plantações de cana, os equipamentos necessários para a produção de açúcar, as habitações da casa grande, a senzala, os locais específicos para a criação de animais e os reservatórios de água. Alguns engenhos, no entanto, possuíam apenas os espaços e equipamentos necessários para a produção do açúcar. Esses dois parágrafos aqui, o segundo e o terceiro, são muito importantes. Então, vocês podem grifar aí na apostila de vocês, tá? Segundo parágrafo, entre as atividades e os engenhos. Muitas pessoas trabalhavam com cultivo de cana de açúcar no meio rural. Entre elas havia uma grande quantidade de escravizados de origem africana, forçados a realizar trabalhos braçais sem receber nada por isso. Eles preparavam o terreno, plantavam, colhiam e transportavam os produtos cultivados. Além disso, também executavam trabalhos nas moendas. Moendas eram máquinas de moer ou triturar. Esse parágrafo também é muito importante, pode ser grifado. Também trabalhavam nos engenhos os feitores, que fiscalizavam e controlavam os trabalhos dos escravos. Os mestres de açúcar, responsáveis pela produção e qualidade do que era produzido. O senhor de engenho, dono do engenho, responsável por administrar toda a propriedade e comercializar o que era produzido. E outras pessoas livres, especializadas em algum trabalho manual. Para realizar algumas atividades no cultivo da cana-de-açúcar, a força de animais como os bois também se tornou necessária. Assim, no período em que a produção de açúcar cresceu, esses animais foram trazidos para o Brasil, passando a ser usados na alimentação e no deslocamento de carros de boi e moendas. Além disso, do couro dos bois eram fabricados roupas e utensílios domésticos. Inicialmente, os rebanhos pertenciam aos senhores do engenho. Com o tempo, os bois passaram a ser levados para longe, pois o uso de terras do engenho para a criação desses animais trazia prejuízos, fazendo muitas vezes com que o solo não pudesse ser usado novamente para o cultivo. Longe dos engenhos, quem cuidava dos rebanhos bovinos eram os homens livres, conhecidos como vaqueiros. Eles eram responsáveis por cuidar dos animais e protegê-los de predadores. Essa página todinha pode ser grifada. As informações que aí contém são muito importantes. Virando a página. Lá na página 18, nós temos aí a casa grande e a senzala. Como você viu,
alguns engenhos possuíam espaços dedicados à realização de variadas atividades. Nesses espaços, quem exercia maior domínio eram os donos de engenho, que geralmente tinham muitas posses e influenciavam a vida de todos em sua propriedade. Esposa, filho, parentes e trabalhadores. O poder dos proprietários se estendia também pela região onde se situavam os engenhos, uma vez que muitas pessoas deviam obrigações e favores a eles. Os itens produzidos nos engenhos eram considerados muito valiosos em outros países. Por isso eram vendidos a preços muito caros. A produção e o comércio desses produtos tornavam ricos os donos das propriedades. Essa riqueza, entretanto, também era construída pelo trabalho pesado de pessoas escravizadas e trabalhadores livres. Para conhecer melhor a estrutura dos engenhos brasileiros no passado, observe a planta do engenho Noruega, em Pernambuco. Então, esse daqui, é uma planta de um engenho, tá? Vocês podem observar aí na apostila, na página 19, cada parte dessa planta, ela é numerada. E cada numerinho desse, ele se refere a um local do engenho. Então, o número 1 é a casa grande, onde habitava o fazendeiro e sua família. O 2 é a senzala, o lugar onde dormiam os escravos. O pomar, onde ficavam as árvores frutíferas. O galinheiro, abrigo de galinhas. Chiqueiro, lugar onde ficavam os porcos. O curral, onde ficava o rebanho bovino. O engenho, espaço reservado para a produção do açúcar. E o 8, a capela, o local onde aconteciam celebrações religiosas, como missas, batizados e até casamentos. Virando a página. Agora vem os exercícios. Observe a planta do engenho mostrada nas páginas 18 e 19 e faça o que se pede. Escreva o nome e o número do local onde ficavam alojados os animais apresentados abaixo. As galinhas ficavam aonde? No galinheiro. Na planta, que número ficava o galinheiro? O galinheiro ficava no número 4. Muito bem. Então, é isso que vocês vão fazer nesse exercício, tá? Aqui, o nome do local, galinheiro. E onde ficava lá na planta? Ficava no número... Vamos voltar lá? Galinheiro ficava no número 4. Esse exemplo que a Pro deu nesse exercício, vocês vão fazer para os porquinhos e para o rebanho aqui dos bovinos, tá? Vocês vão responder para mim o nome do local e o número que eles estão concentrados lá na planta. A B. Em que lugar os escravizados dormiam? Onde que eles dormiam? Na senzala ou na casa grande? C. Em que lugar o senhor de engenho e sua família moravam? Onde que moravam? Os que mais mandavam, que mais tinham poder. Eles ficavam na senzala, onde trabalhavam, ou eles ficavam na casa grande? Aqui nesse exercício, observe a pintura abaixo. Que atividade desenvolvida no território brasileiro está sendo retratada? O que eles estão fazendo aí? Extraindo o pau-brasil? Manuseio da cana-de-açúcar? Ou transportando mercadorias? Que elementos da pintura confirmam sua resposta? Que elementos aqui dessa imagem confirma a alternativa que você assinalou aqui? B. Em que lugar a atividade apresentada era realizada? Onde que era realizada essa atividade? Na imagem, quem está realizando as atividades de trabalho? Quem estão fazendo isso? Quem que fazia essa parte do trabalho? Além dessas pessoas, quem mais trabalhava no espaço rural antigamente? Quem mais trabalhava no espaço rural? Será que eram só os escravos ou tinham mais pessoas que trabalhavam nesse local?
Vamos virar a página. Página 22. Na página 22 temos mais alguns exercícios para vocês responderem. 2. As pessoas escravizadas eram a principal força de trabalho nos engenhos brasileiros. De acordo com o que você estudou sobre elas, responda aos itens. E explique quem eram as pessoas escravizadas. Quem elas eram? O que elas faziam? Vocês vão colocar aqui tudo o que vocês leram e entenderam do texto. B. Marque X nos trabalhos que eram dados aos escravizados dos engenhos brasileiros. O que eles faziam? Tem mais de uma alternativa aqui, tá? Eles plantavam e colhiam a cana, eles produziam açúcar, eles controlavam a qualidade da produção, supervisionavam o trabalho dos vaqueiros, administravam os engenhos, realizavam diversos afazeres conforme a necessidade. Então, vocês vão ver qual que encaixa com o texto que a gente acabou de ler e vai assinalar as questões. 3. Leia o texto abaixo que descreve como era o estilo de vida dos proprietários de engenhos no Brasil. Então, aqui tem um pequeno textinho falando sobre o estilo de vida dos proprietários dos engenhos, como que era, dos donos, né? Quais são os elementos do texto que indicam a riqueza desses senhores, né? O que fala aqui no texto que indica que essas pessoas tinham posse, né? Que elas mandavam, que elas cuidavam, né? Que elas tinham algum lucro sobre o engenho. Então, vocês vão ler o texto e vão responder aqui para mim. Combinado? Nosso vídeo termina aqui e até a próxima aula. Qualquer dúvida, vocês vão anotar na apostila ou no caderno e nós tiraremos durante as nossas aulas online. Um grande beijo e até a próxima!